como é morrer? Esta é de facto a grande incógnita. Como é morrer? Como é que são as coisas do lado de lá? Existe alguma coisa? Não existe? Como é que funciona, não é? Custa muito morrer ou não? É fácil, é difícil? Eu, esta semana, tive a oportunidade de acompanhar um funeral e então, naquelas conversas de ocasião que a gente tem sempre, enquanto espera pela cerimónia, cá fora e tal, vamos encontrando pessoas conhecidas e falando sobre isto, então, como é que está a família, isto, aquilo, aquilo outro. E não sei como é que veio a conversa, não me recordo já como é que veio a conversa, estava a falar, até era um primo meu, mais velho, um bocadinho que eu, e estávamos a falar sobre a vida para além da morte. E ele é católico, fervoroso, vai à missa todas as semanas, portanto, uma pessoa convicta. E eu estava-lhe a perguntar, mas então, porque ele estava a dizer, olha, pronto, agora, olha, o senhor deixou de sofrer, acabou, pronto. E eu aproveitei aquele acabou para meter uma colherada de espiritismo. Não acabou, não, a vida continua, né? Lá de lá e tal, né? Não é como o padre, dá-lhe Deus o eterno descanso, aquela famosa praga que se arroga às pessoas que desencarnam e tal. Ele começou-se a rir e tal. E ele disse-me assim, eu não sei. Eu pensei, não sabes? Então tu és católico, não sabes? E eu perguntei-lhe, ouve lá, o que é que tu achas que há depois do corpo morrer? Diz ele, Zé, não faço a mínima ideia. Católico desde pequenino, sem qualquer tipo de crítica, estamos a fazer uma análise sociológica baseada num caso, um caso modelo, porque deve haver muita gente assim. Eu não queria acreditar no que estava a ouvir. Então, mas qual é a tua opinião? As pessoas morrem, depois vão para o lado de lá da vida, e o que é que há do lado de lá? Eu acho que vamos dormir. Dormir? Sim. Vamos ficar todos a dormir. Então, mas a dormir para quê? Eternamente a dormir? Sim. Eu não queria acreditar que estava a ouvir aquela conversa. E de uma pessoa relativamente esclarecida. Portanto, nestas alturas, às vezes sem querer e sem qualquer complexo de superioridade, nada disso, por amor de Deus, nós tomamos consciência de que esta história da morte, como é morrer, como é viver do lado de lá, são coisas que nem sequer passam pela cabeça das pessoas, mas das pessoas que são espiritualistas, que têm uma religião, que frequentam a igreja, sem qualquer tipo de crítica. Estamos a analisar factos. Agora, como é que serão a cabeça das pessoas que não têm uma religião, que se dizem ateias ou agnósticas? Não sabemos, não é? Então, esta é a grande questão. Como é morrer, não é? Temos um conjunto de crenças em torno da morte, não é? Antes do 18 de abril de 1857, quando apareceu o Espiritismo, tudo era mistério e fantasia, né? Perguntava-se, acaba tudo, continua tudo, como é que é, né? E perguntava-se, o que é a morte? É o fim de tudo? É a continuação da vida? Eram questões que estavam pendentes. As pessoas ou acreditavam na vida para além da morte ou não acreditavam, mas não tinham nenhuma informação. Com o aparecimento do Espiritismo, essa informação veio e deixou de ser necessário acreditar para passar a ter a certeza de que existe, baseada nos factos, né? e não baseada
nas crenças. E quando falamos em factos, as pessoas dizem assim, mas eu não sei se acredito nisso. Não, os factos não são para acreditar, né? Eu não vou dizer a alguém, eu não acredito nos semáforos. Não, eles existem. Eu não acredito nas rotundas. Vão às Caldas da Rainha. Né? São factos. Aquela cientista que fez um trabalho notável na área dos primatas, que faleceu agora no dia 1 de outubro, salvo erro, Jane Goodall, é o nome dela. Ela, antes de falecer, umas semanas antes, deu uma entrevista para a Netflix, onde falava da vida atual dela, de alguns desejos dela, e falava da vida para além da morte. E aquela mulher, que não era espírita, certamente se calhar nunca leu nenhum livro dos espíritos, uma cientista, a pessoa que mais e melhor contribuiu para o conhecimento científico da vida dos primatas, principalmente dos chimpanzés, né, dos orangotangos, etc., e que trabalhou com eles durante décadas, né, nas florestas. Aquela mulher, nessa entrevista à Netflix, diz que o marido falecido apareceu-lhe uma aparição, Livro dos Médiuns, apareceu-lhe e disse-lhe coisas que eram muito úteis. E que ela própria estava convencida, diz ela, eu não sei como é a vida do lado lá especificamente, mas eu sei que a vida continua. A morte não existe, baseada em factos, porque ela falou com o marido falecido, que lhe veio dar umas dicas, até bem preciosas e úteis para a ocasião. Olhem que coisa interessante. E diz mais ela, como se não bastassem as experiências de quase morte, que são factos, né? Que evidenciam que o espírito é independente do corpo. Muito bem. Então, o que dizem as religiões tradicionais acerca da morte? Dizem que é uma crença, né? Outras pessoas dizem que essa crença é uma arma para dominar e amedrontar o ser humano, né? E foi durante muitos anos, muitos séculos, né? O medo que se incutia nas pessoas, tivessem medo de Deus, o temor a Deus era usado para controlar os povos, controlar as sociedades, para que elas não se revoltassem contra os poderes políticos ou dominantes, não é? Isto tudo derivava da fé cega, não é? E da opinião de cada um. Eu dizia eu acredito, outro dizia eu não acredito, cada um ficava com a sua e não havia prova nenhuma, não é? Então, tínhamos as crenças de cada um versus a informação do desconhecido, não é? E agora, como é que é depois de morrer? Como é que é morrer? Como é que é depois de morrer? Vamos dormir para sempre, como dizia o meu primo? É. Os testemunhas de Jeová também acreditam nisso, quando desencarnarem, que vão dormir o sono eterno até ao final dos tempos para o juízo final, não é? E outras crenças meio estranhas, mas que o Espiritismo veio em 1857, conforme já referi, deitar por terra todas essas ideias estranhas. O que é que nós sabemos após a morte? Muitos dizem nada, é o pessoal que anda distraído. Outros dizem a vida continua. São os espiritualistas, aqueles que acreditam que há algo mais além da vida orgânica, como o budismo, o catolicismo, o testemunho de Jeová, os protestantes, enfim, todas as religiões e todas as doutrinas espiritualistas, né? E o espiritismo, que é uma doutrina espiritualista. Esses acreditam que a vida continua, né?
Ora, a codificação espírita, isto é, a obra básica do espiritismo, que são estes livros, o livro dos espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o livro dos médiuns, o Céu e o Inferno e a Gênese, né? O que é que nos diz? Ela diz-nos que a vida continua, que é possível em determinadas circunstâncias comunicar com aqueles que estão do lado lá da vida, como através de médiuns. Que tipo de médiuns? Médiuns humanos e também médiuns ou meios eletrónicos, não é? Através da transcomunicação instrumental, que apareceu posteriormente ao espiritismo. E que vamos evoluindo de reencarnação em reencarnação, portanto, até que um dia atinjamos o estado de espírito puro. Nunca chegaremos à perfeição, porque é perfeito só Deus. Nós somos perfectíveis, isto é, temos tendência para a perfeição, mas nunca chegaremos à perfeição, porque perfeito só Deus. Quando muito chegamos a perfeito menos um. Ok? Então o que a doutrina espírita nos diz é isto. São os 5 pontos básicos do espiritismo. Deus, o Criador do Universo, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Somos espíritos imortais. Como é que se sabe isso? Através da comunicabilidade dos espíritos. Descobriu-se que somos imortais, que aqueles que apareciam através dos médiuns davam provas de que eram as personalidades que já tinham vivido na Terra há muito tempo, há algum tempo antes, por aí fora. Né? A reencarnação e a lei de causa e efeito e a pluralidade dos mundos habitados. Este é o único ponto, pluralidade dos mundos habitados, que falta comprovar cientificamente de acordo com a ciência da Terra. Né? Estes 5 pontos básicos não são inventados por Allan Kardec. É uma constatação das leis da natureza que ele pesquisou ao investigar e ao estudar os fenómenos mediúnicos que depois se tornaram fenómenos espíritas. Ok? Portanto, tudo isto faz parte das leis da natureza. O que é morrer para o espiritismo? É mais ou menos isto, né? É desligar ali umas ligações eletromagnéticas ou espirituais ou energéticas do corpo espiritual, que está ali a ser levado pelos bons espíritos, o espírito está adormecido, enquanto o corpo de carne está ali o médico a confirmar, olha, o seu familiar já faleceu. E ele não está morto, ele está ali. O corpo dele é que está morto. Não é? Então o Espiritismo vem-nos dizer que somos uma inteligência que existia antes do corpo e continua a existir depois dele. Essa inteligência está unida a um corpo espiritual, que é um corpo igual a este, só que noutro estado da matéria. Chamamos o perispírito ou corpo espiritual. E temos um corpo de carne, temporário nesta vida. Pode durar 20 anos, 40, 60, 80, o que for, não é? Portanto, nós somos esta trilogia. Isto tudo, estes dois conjuntos, a inteligência, a centelha divina, mais o corpo espiritual, é aquilo que nós chamamos o espírito. Ok? Para quem tem mediunidade de vidência, e se houver aqui alguém que a tenha, sabe isso melhor do que eu, quando um vidente vê o espírito de alguém conhecido ou desconhecido, vê vê o corpo espiritual noutro estado da matéria, diferente da matéria carnal. A matéria carnal é energia coagulada, né? É palpável. Esta não, é energia mais expandida. Digamos que o corpo de carne é como se fosse um cubo de gelo, dá para palpar. E aqui é como se fosse vapor de água, são as mesmas moléculas de água, mas com uma distância intramolecular muito grande, e então não dá para palpar, mas são visíveis para quem tiver
esse grau de evidência e tão reais como o corpo de carne. Então foi esta grande novidade que o Espiritismo nos trouxe, ok? O espírito é o conjunto da alma mais o perispírito. São inseparáveis. Portanto, o espírito, à medida que vai evoluindo, vai se tornando mais puro, mais etéreo, mais vaporoso, né? Quer o perispírito, quer a própria centelha divina. Muito bem, então a morte é a destruição do corpo físico, que a alma abandona. Certo? Não é a partida do espírito que causa a morte. Não foi o espírito que decidiu ir embora e matar o corpo. Não. É a morte do corpo que causa a partida do espírito. Quando temos um carro velho, já muito usado, e um dia chegamos ali a casa, vou ali à Praça da Fruta, e ele não anda, e começa ali a bater o pé, daqui não sai, daqui ninguém me tira. E a gente chama ao reboque e diz assim: olha, leve isto para a sucata, vou ter de comprar um carro novo. É o que diz o espírito, né? Ou pelo menos é o que sente. Quando larga o corpo de carne, diz assim: que alívio, saí daquela prisão, aquele corpo que me estava a tolher os movimentos, doía-me tudo, era a idade do condor, era condor aqui, condor ali, condor acolá, né? E de repente vê-se livre daquele peso de 70, 80 quilos, ou quanto for, né? Ou 60, ou por aí, e então o espírito parte, né? E parte, mais tarde vai à procura de um carro novo, quando tiver necessidade de reencarnar. O mesmo espírito reencarnará num corpo de um bebê, né? Ok? Então, morrer é um processo complexo. Do ponto de vista físico, até é relativamente fácil. Mais complicado é desencarnar, desprender-se a alma dos laços que retém ao plano material. Portanto, temos aqui duas coisas: morrer e desencarnar. Morrer é quando o corpo de carne se apaga, né? Morre, deixa de funcionar. Desencarnar é quando lembram-se aquele bonequinho, é quando o perispírito se desliga completamente, molécula a molécula, do corpo de carne, e está desencarnado. Porque o corpo pode estar morto, mas o espírito não está completamente desencarnado. Ainda tem ali algumas ligações durante algum tempo ao corpo de carne. Embora obedeça a leis gerais que tornam a desencarnação automática, para efetivar-se completamente envolve lapsos de tempo variáveis conforme a evolução do espírito. Lá está, esta desencarnação vai variar, vai depender da evolução moral e espiritual do espírito. Quanto mais tranquilo e evoluído espiritualmente a pessoa for, mais rápida é a desencarnação, o desligar completo. Quanto menos evoluído for o espírito, mais lenta é essa desencarnação. Pode demorar dias, semanas, meses ou anos. Allan Kardec detalhou o mecanismo do desprendimento da alma, valendo-se dos ensinamentos dos espíritos e das próprias entrevistas que fez com centenas de desencarnados. Está principalmente naquele livro O Céu e o Inferno, na segunda parte, onde ele tem dezenas de entrevistas de opiniões de espíritos desencarnados em vários estados de evolução, dos mais felizes aos menos felizes, onde eles relatam como foi o seu passamento, a sua passagem para o outro lado da vida, né? Isto foi retirado do livro Nossa Vida no Além, da doutora Marlene Nobre, uma médica brasileira, já desencarnada. Então, amigos, este livro dos Espíritos, é sem dúvida o grande tesouro que nos compete entender para poder perceber a vida. Ler do princípio ao fim, de forma continuada, porque tem sequência, né? É muito importante.
Neste livro, Allan Kardec pergunta se é dolorosa a separação da alma do corpo. Dói? Morrer dói? É uma questão, não é? E a resposta que os espíritos dão é esta: não, morrer não dói. O corpo quase sempre sofre mais durante a vida do que no momento da alma. A alma, nenhuma parte toma nisso. Então o que dói é antes, né? O passar para o lado de lá não dói. Os sofrimentos que algumas vezes se experimentam no instante da morte são um gozo para o espírito que vê chegar ao termo do seu exílio. É claro que isto é diretamente proporcional ao conhecimento do espírito. Se a pessoa que está a falecer tem medo de morrer, é materialista, está ali agarrada, está em pânico, e agora o que é que vai acontecer? Eu vou desaparecer, ou vou para o inferno, ou isto, ou aquilo, ou aquilo outro. A pessoa está num sofrimento, não é? Se a pessoa tiver consciência, souber do que a vida, já leu o livro dos Espíritos, já os estudou, já tem conhecimentos de como é o passamento para o lado de lá, essa passagem, como é a vida no mundo espiritual, ela sente um alívio por ver a sua hora final, não é? Na morte natural, a que sobrevém pelo esgotamento dos órgãos, portanto, a morte natural, em consequência da idade, o homem deixa a vida sem o perceber. É uma lâmpada que se apaga por falta de óleo. Quando o moribundo está nessa fase, está meio lá, meio cá, esse desligamento do perispírito do corpo dá-se de forma natural. É como se fosse uma velazinha que se fosse apagando lentamente, né? É muito suave, né? Então, companheiros, com o Espiritismo, com o aparecimento do Livro dos Espíritos, a morte morreu, né? E em vez de pormos às vezes lá nos epitáfios, né, aquelas coisas chorosas, era bem melhor pormos uma coisinha dessas: olha, fica bom depressa, ou então até já, volto já, uma brincadeira, obviamente. A crença versus desconhecido, aquilo que nós tínhamos falado há pouco, desaparece. Porquê? Porque o Espiritismo explica o que é morrer e como é a vida no mundo espiritual. Então aparece a crença baseada no conhecimento, não é? Mas como? Como é que isso funciona, não é? Os espíritos dizem como. Eles comunicam-se dizendo a sua situação. Temos tantas comunicações espirituais no livro O Céu e o Inferno, por exemplo, no Evangelho segundo o Espiritismo, e no próprio Livro dos Espíritos, e noutras obras mais recentes, recebidas por Francisco Cândido Xavier, Divaldo Pereira Franco, etc. Então, a extinção da vida orgânica acarreta a separação da alma em consequência do rompimento do laço fluídico que a une ao corpo. Mas esse desprendimento nunca é brusco e só se completa quando não mais reside um átomo do perispírito unido a uma molécula do corpo, do mesmo livro da doutora Marlene Nobre. E vemos aqui os familiares chorosos com o corpo do defunto e o defunto a ir a ser levado, neste caso a defunta, a ser levada pelos bons espíritos que as vieram recolher, nem que seja apenas um só bom espírito, que é o seu guia espiritual. Porque, de acordo com os espíritos, não há nenhum de nós, é reencarnado na Terra, que passe para o mundo espiritual, que desencarne, sem ter apoio espiritual, apoio do seu guia, né? Eles aparecem com o telemóvel, uma música suave, né? E dizem assim: olha, está na hora mesmo, venha comigo para o além. E embalada nesta música, né? Olha lá, se acabou a viagem para o além.
Então, o passamento, o que é isto, o passamento? É a passagem, não é? Passagem para o outro lado. O número de pontos de contacto existentes entre o corpo e o perispírito é responsável pela maior ou menor dificuldade na separação. Se a união permanecer, a alma poderá sentir a decomposição do próprio corpo, como frequentemente acontece nos casos dos suicidas. Na morte natural, resultante da extinção das forças vitais pela velhice ou doença, a separação é gradual, não é? Para aquele que se desmaterializou durante a própria existência, completa-se antes da morte real. Para o homem materializado e sensual, cujos laços com a matéria são estreitos, é difícil, podendo durar algumas vezes dias, semanas e até meses, aquilo que nós falámos há pouco, não é? Na morte violenta, aí é diferente. O desprendimento só começa depois que ela se efetiva e não se completa rapidamente, não é? Dependendo sempre, esta separação do corpo espiritual do corpo físico depende sempre da evolução do espírito, da tranquilidade, da serenidade. Portanto, só temos vantagens em investir nesse bem-estar, ok? A causa principal da maior ou menor facilidade de desprendimento é o estado moral da alma, aquilo que estávamos a referir ainda agora, não é? O que é que influi no processo da desencarnação, nesse passamento? O que é que vai influir? Vai influir o número de reencarnações já vividas. Quanto mais reencarnações vividas no passado, mais experiência já temos nisto, não é? Apesar de não lembrarmos. As conquistas mentais ou o património no campo das ideias, os valores culturais, o grau de apego aos bens terrenos, as qualidades morais e espirituais que constituem o seu património. E a perturbação? O que é isso? Allan Kardec diz no livro A Gênese que todos nós passamos por um momento de perturbação após a morte do corpo de carne, que é aquele momento em que nós não sabemos bem o que é que se passou. Não temos consciência que já estamos desencarnados do lado de lá. Estamos do lado de lá, mas estamos confusos, ok? É mais ou menos como um marinheiro que está ali de barco, anda ali perdido no meio do nevoeiro, para que lado é o norte, não trouxe a bússola, né? Então a pergunta de Kardec no Livro dos Espíritos: a alma tem consciência de si mesma imediatamente depois de deixar o corpo? E a resposta: imediatamente não é bem o termo. A alma passa algum tempo em estado de perturbação. Esta perturbação pode ser de 1 minuto, 1 hora, 1 dia, 1 mês, 1 ano. Vai depender da evolução do ser humano. Outra questão: a perturbação a que se segue à separação da alma do corpo é do mesmo grau e da mesma duração para todos os espíritos? Não. Aquilo que referimos depende da elevação de cada um. Aquele que já está purificado reconhece-se quase imediatamente, pois libertou-se da matéria antes que terminasse o corpo de carne. Enquanto que o homem carnal, aquele cuja consciência ainda não está pura, guarda por muito mais tempo a impressão da matéria. Há espíritos que pensam que ainda estão no corpo de carne, veem o seu corpo espiritual e pensam que é o corpo de carne. E geralmente que são aqueles que costumam adormecer na palestra. Mais ou menos isso. Agora só meu pedido. Foi só para chatear. Outra questão: o espírito encontra-se imediatamente com aqueles que conheceu na Terra e morreram antes dele? Isto é o que toda a gente quer. E quando chegar a minha hora, vem o meu pai, vem a minha mãe, vem o Tanas. Para já é preciso que eles queiram vir. É preciso que eles possam vir, podem estar a trabalhar no mundo espiritual, que aquela história de dar-lhes Deus o eterno descanso é treta, não acreditem nisso. É mesmo, é falsa informação, fake news. E então o guia espiritual da pessoa que vai desencarnar, ele sabe o que é mais útil, e às vezes podem trazer um familiar ou um amigo, né, que é conhecido, que a pessoa já tem noção de que ele já está do lado de lá,
para auxiliar a pessoa que vai a desencarnar, para auxiliar essa pessoa a despertar os seus sentidos no novo corpo, na nova vida. Por exemplo, se eu tiver para desencarnar e nos momentos finais eu começar a ter a percepção da minha avó, do meu avô ou de um familiar já desencarnado, eu, estando consciente, começo a ver, espera aí, este caramelo está desencarnado, ou eu já me passei para o lado lá da vida também, ou então estamos aqui a caminho, não é? Portanto, o espírito encontra-se imediatamente, sim, conforme a afeição que lhes votava e que eles consagravam. Muitas vezes aqueles seus conhecidos vêm-nos receber à entrada do mundo dos espíritos e ajudam-nos a desligar das faixas da matéria. Encontra-se também com muitos que conheceu e perdeu de vista durante a vida terrena. Vê-os que estão na erraticidade como vê os encarnados aí e os vai visitar. Lá está. Mas não vão todos, não é? Se eu agora for imaginem que eu vou de autocarro para o Algarve e peço lá a um espírita, epá, olha, eu precisava que me fossem buscar ao autocarro às tantas horas, ali em Albufeira, não, epá, vê lá, arranja aí alguém que me dê a boleia. Não vão os espíritas todos do Algarve buscar-me ali à central de caminhonagem, não há necessidade disso, basta ir um bocado de sorte vai a ou dois, né? O outro, o número 2 para fazer companhia ao número 1, por aí fora, né? É um pouco isso, ok? Portanto, a gente encontra-se sempre, ou quase sempre, com alguém a quem devotamos o nosso carinho. Esta perturbação é um estado natural, portanto, na transição corporal para a espiritual, produz a perturbação que é um estado natural. Nesse instante, a alma experimenta um torpor que paralisa momentaneamente as suas faculdades, neutralizando, ao menos em parte, as sensações. É por isso que ela quase nunca testemunha conscientemente o último suspiro. É por causa deste processo que o espírito nunca tem consciência daquele momento final. Quando dá por ela já está do lado de lá, não é? Portanto, quando sai desse estado, o espírito pode ter um despertar calmo ou agitado, dependendo do tipo de sono em que se envolveu. Isso vai depender de quê? Do estado da alma dele. Nem vai depender do autocolante, se era espírita, se era testemunha de Jeová, se era ateu, nada disso. Mas o ateu também. Se o ateu estiver calmo, tranquilo, sereno, vos garanto que vai passar à frente, vai estar muito melhor do que muitos de nós que somos espíritas e que andamos agitados e que só somos espíritas de boca, não é? Portanto, tudo deriva da parte interior. Esta perturbação é tal que às vezes a gente não sabe para onde é que vai, está a ver? Ele teve um ataque cardíaco, está ali a entrar no mundo espiritual sem saber o que é que aconteceu com ele. Okay? A preparação para a morte incluiria todo um programa existencial que ajuda, não é? Que é a fé ativa, ajuda a preparar a morte, aceitação da vontade divina nos impositivos da existência. Se eu começar a pensar agora, olha, se eu morrer daqui a bocadinho, o que é que vai acontecer? Se eu ficar nervoso, agitado, né, adormecer, para não pensar nisso, etc., né, eu vou perturbar a minha passagem. Agora, se eu ficar tranquilo, quero pensar nisso. Seja a vontade de Deus. Quando tiver de ser, será. Então a morte vai nos encontrar no estado de tranquilidade, né? Desprendimento dos bens terrenos, busca da expansão do amor na vida diária, né? É por isso que não existe uma desencarnação igual à outra. Do mesmo modo que não há experiências de quase morte idênticas, apenas similares. Não há duas mortes iguais. Não há. Não há dois espaços de perturbação igual. Não há. Ok?
As desencarnações, tanto quanto as reencarnações, obedecem simplesmente à lei natural, são automáticas. Então, amigos, temos neste livro O Céu e o Inferno, conforme referimos há pouco, vários testemunhos de espíritos em várias condições de evolução. Vale a pena ler. Este livro é muito interessante. Na primeira parte, faz uma espécie de estudo comparado entre o nihilismo, que é a doutrina que defende que é o nada depois da morte, o panteísmo e o espiritismo. E depois desse estudo comparado das ideias, está muito interessante, muito bem feito por Kardec. Tem a segunda parte com as manifestações dos espíritos felizes, medianos, infelizes, sofredores, suicidas, etc. Né? E é muito interessante ler os testemunhos de cada um deles. Então, estas são as evidências científicas que existem hoje de que a vida continua. Já não é preciso acreditar na vida para além da morte, que é a reencarnação, um facto científico, as visões no leito de morte, as experiências fora do corpo, as experiências de quase morte e a comunicação dos espíritos, ou mediunidade. Okay. As visões no leito de morte são das mais comuns de encontrar. Qualquer um de nós, certamente, pode encontrar ou já encontrou na nossa família um avô ou um bisavô que num momento de morrer começa a ver os familiares, começa a pensar que está noutro sítio e a contar aquilo que está a ver. São as visões no leito de morte. Nós temos no site do nosso centro várias palestras sobre cada um destes itens. Visões de leito de morte, experiências de quase morte, por aí fora. Podem lá ir ver que tem informação interessante. As experiências de quase morte são a maior evidência científica da vida para além da morte. A pessoa teve um acidente, foi dada como morta clinicamente, o coração parou. Há pessoas que chegam a estar 20 e tal minutos mortas, como o Daniel Brinkley, um canadiano que tornou-se um grande pesquisador das experiências de quase morte, adjunto do Dr. Raymond Moody Jr. Ele teve a segunda experiência de quase morte, teve duas, foi de 20 minutos. 20 minutos ali com o coração, uma linha isoelétrica, paradinha. E depois conseguiram recuperá-lo. E ele demorou 2 anos a recuperar. E depois, ao fim desses 2 anos, leva uma vida perfeitamente normal. Não é suposto, não há explicação científica para isso. É que eles, quando voltam contam o que viram, com quem estiveram, como é. Alguns até contam pormenores do bloco operatório onde eles estavam, ou da unidade de cuidados intensivos onde eles estavam, coisas que não podiam saber de maneira nenhuma, né? Depois temos também a mediunidade. A mediunidade é outra das evidências científicas da imortalidade. Aliás, foi através da mediunidade que Kardec descobriu a imortalidade. E a reencarnação. A reencarnação é uma das maiores evidências científicas da vida para além da morte. Temos 4 tipos de casos que sugerem a reencarnação. Os meninos prodígio, as crianças que se lembram de vidas passadas, as pessoas que fazem a regressão de memória a vidas passadas e aqueles que se comunicam dizendo, olha, eu vou reencarnar na família tal, com esta característica, com aquela, e depois isso acontece passado X tempo, X meses. E as experiências fora do corpo, que acontecem com pessoas que têm essa capacidade anímica de, em desdobramento, sair do corpo, ir a determinado sítio e voltar. O governo americano teve um programa de espionagem psíquica chamado Stargate no fim da década de 90, que durou 20 anos, e em que eles faziam isso. O espião psíquico estava fechado dentro de uma sala, hermeticamente fechada, eles davam-lhe uma fotografia, por hipótese, de um estaleiro
de um local na União Soviética, a preto e branco, no tempo da União Soviética, e eles concentravam-se e expandiam a sua consciência ainda até lá, voltavam e desenhavam aquilo que tinham visto. Posteriormente, através de satélites, eles confirmavam aquilo que os psíquicos tinham descoberto. E o Dr. Edwin May, um físico nuclear, que foi um dos chefes do programa Stargate, ele dizia: não sei como é que isso acontece, nunca estudou espiritismo. Dizia, eu só sei que se ensinar determinadas técnicas, determinadas práticas, e se esses psíquicos as executarem, aquilo funciona e tem um grau de acerto de 75%. É obra. Tanto que esses espiões psíquicos trabalhavam para todos os serviços secretos americanos, né? Todo tipo, o DIA, a CIA, o FBI, entre outros. Eles têm muitos. E então, amigos, será que vale a pena ter esta postura perante a morte? Quando morre alguém, muitas vezes ficamos desesperados, não é? Ficamos deprimidos, ficamos em baixo. E a gente questiona-se porquê. Esta semana fui ao funeral do meu sogro e no momento em que estavam a depositar lá o caixão no cemitério, o meu sobrinho entrou numa crise de pranto. Certamente derivada da emoção do momento, dos sentimentos, da sensibilidade do rapaz. E eu disse-lhe: fulano, por que choras? Teu avô não está ali. É a mesma coisa que nós estarmos a chorar pelas calças que usámos quando tínhamos 15 anos, ou a camisa que vestimos quando tínhamos 10 anos. Ai, minha camisa. Teu avô não está ali. Teu avô já se libertou do corpo. Aquilo é só um corpo. Então, em vez de chorar, devia estar feliz, a bater palmas, a dar parabéns ao teu avô por ele ter desencarnado bem, com 90 anos de idade, ao fim de uma vida de trabalho, uma vida de êxito. Criou família, contribuiu para a sociedade, foi um elemento muito ativo na sociedade. Isto é digno da gente dar uma salva de palmas em vez de chorarmos. É a minha perspectiva, não tem de ser a dos outros. É óbvio que nós temos sentimentos, não é? E há sempre aquela saudade, mas quando essa saudade está assente na razão, no raciocínio, no entendimento de que a vida continua, torna-se uma saudade boa, uma saudade baseada na alegria, e não uma saudade má, uma saudade baseada na dor, no desespero, na tristeza. Ok? Então, o Espiritismo matou a morte, veio dizer assim: levanta a cabeça, a vida não é assim. A vida é como se fosse um puzzle, um conjunto de pecinhas, um conjunto de sorrisos, um conjunto de alegrias, no meio de algumas tristezas que também possamos ter, para sermos vencedores na vida imortal. Então, concluindo, temos aqui o nosso amigo a desprender-se do corpo. O estado do espírito por ocasião da morte pode ser assim resumido: tanto maior é o sofrimento, quanto mais lento for o desprendimento do perispírito. Às vezes a gente pergunta assim: porquê que há fulanos que morrem de repente? Aquilo é um tirinho, não custou nada. E há outros que estão ali a penar nas camas, a penar, às vezes anos a fio. Por que será? Tem a ver com uma coisa chamada lei de causa e efeito. Tem a ver com aquilo que nós precisamos de passar para depurar o nosso perispírito, que derrama sobre o corpo de carne todas aquelas energias doentes que provocam a doença no corpo físico, para que o espírito se liberte, para quando se libertar do corpo já não vá carregado com essas toxinas, entre aspas, espirituais.
A presteza deste desprendimento está na razão direta, é diretamente proporcional ao adiantamento moral do espírito. Para o espírito desmaterializado, de consciência pura, a morte é como um sono breve, isento de agonia, e cujo despertar é suavíssimo. Então põe-se a questão: o conhecimento do espiritismo exerce alguma influência sobre a duração mais ou menos longa da perturbação? Sim ou não? Sim. Influência muito grande, respondem os espíritos. Por isso que o espírito já antecipadamente compreendia a sua situação. Mas, atenção, só isso não chega. A prática do bem e a consciência pura são o que maior influência exercem. Eu, se não tiver conhecimento nenhum, mas tiver a consciência pura, eu tenho todas as condições de ter uma boa passagem para o lado de lá. Então, como será a vida do lado de lá? Que importa isso? O importante, acima de tudo, é que o espiritismo consiga iluminar, ser uma lâmpada que ilumina as consciências, que lhes traz novas ideias, novos pontos de vista para uma vida espiritual mais sadia, ok? Não importa como é morrer, o que importa é nós sabermos, termos consciência que somos imortais. E vou terminar com um texto mediúnico que foi recebido aqui no centro, que nos diz assim: ó humanidade, por que sofres por antecipação o momento da separação? Por que não estudas aí a mensagem espiritual que te alargará o campo visual? Por que ignoras os espirituais avisos que do além trovas trazem para que não mais se atrasem? Ó humanidade, acorda da letargia, estuda, lê, ama, age com alegria, pois amanhã poderá ser o teu dia. Vive em paz, em harmonia, espiritualiza-te, muda de vida, deixa de ser alma sofrida. Agindo assim, aurirás aquela que desejas, a paz, e com ela um dia partirás. Espalha a divina verdade, a esperança, o consolo, a luz, junto daqueles que vergam ao peso da sua cruz. Não percas a porta estreita, só essa te tira a maleita, que de outras vidas carregas. Na porta larga escorregas, com apelos fáceis, passageiros, quando Deus vos convida, sede, meus mensageiros. E pronto, amigos, obrigado pela atenção. Esta foi a nossa bibliografia, o livro Nossa Vida do Além, de Marlene Nobre, que eles viram no Limiar da Morte, Erlendo Haraldson e Carlis Osis, e os livros de Kardec, a Gênesis, o Céu e o Inferno e o Livro dos Espíritos. E ficam aqui os contactos, se alguém precisar.